A paz do Senhor para a igreja, amém? Amém. Graças a Deus, tivemos ali um culto especial, porque hoje de manhã nós tivemos lá em Coelho da Rocha um mutirão de ação social, né, que se estendeu até a tarde, e graças a Deus tivemos muitos visitantes agora à noite, que é fruto desse trabalho. Então, queremos também agradecer os irmãos aqui que se deslocaram para lá para ajudar, ficaram até 3h30 ou 4 horas da tarde, né? Então, foi um dia frutificante, né? Um dia gratificante do trabalho que foi realizado, né? A missionária Liane me passou um relatório, né? Na situação proporcional, né? De acordo com o tamanho da igreja, tivemos lá um bom atendimento, né? A gente chegou a atingir quase 40 pessoas, não foi? E o resultado foi excelente, por quê? Porque o convite é feito ali às pessoas, a oração é feita, e a gente vê ali a receptividade das pessoas, e algumas pessoas voltaram agora lá, participaram, foi uma benção. Então, resumindo, foi um trabalho frutífero, foi muito bom, e agora fica a expectativa de marcar uma nova data lá para Coelho da Rocha, e a gente até espera que uma equipe, né, se levante lá para poder prosseguir com esse trabalho tão bom, né? Então está aí um breve relatório do trabalho lá de Coelho da Rocha, o que nos faz ficar mais um tempo para orar pelas pessoas, conversar com as pessoas, né, novas que estão lá, e a gente fica ali observando a alegria pós-culto, né? Termina o culto, mas o pessoal não quer ir embora para casa, fica ali conversando, fica ali louvando, adorando. Isso é um bom reflexo do que Deus está fazendo, né? Graças a Deus por isso. E assim que a gente chega ali na porta da garagem, a gente sente o clima que também está aqui dentro, né? O clima, a atmosfera também muito saudável da presença de Deus. Glória a Deus por isso, porque só traz mais alegria ao nosso coração, sabendo o que Deus está fazendo aqui no nosso meio. Vamos ler a palavra, né, para não perdermos muito tempo nas saudações, né? O Mateus estava preparado, fica aí aperfeiçoando a palavra para a próxima. Josué capítulo 5. Josué capítulo 5. Verso 13 ao verso 15. Glória a Deus. Josué, capítulo 5, do verso 13 até ao verso 15. E aí você mantenha a Bíblia aí preparada para a gente ler alguns outros textos que vão respaldar mais ainda o tema da palavra. Glória a Deus. Capítulo 5, verso 13 até o verso 15. Diz assim a palavra. Todo mundo encontrou? E sucedeu que, estando Josué ao pé de Jericó, levantou os seus olhos e olhou, e eis que se pôs em pé diante dele um homem que tinha na mão uma espada nua. Chegou-se Josué a ele e disse-lhe: És tu dos nossos ou dos nossos inimigos? E disse ele: Não, mas venho agora como príncipe do exército do Senhor. Então Josué se prostrou sobre o seu rosto na terra e o adorou. E disse-lhe: Que diz meu senhor ao seu servo? Então disse o príncipe do exército do Senhor a Josué: Descalça os sapatos de teus pés, porque o lugar em que estás é santo. E fez Josué assim. Aleluia. Oh, glória a Deus. Quando nós nos deparamos com esse momento na vida de Josué, nós observamos algumas semelhanças com a experiência que Moisés teve com Deus no seu chamado.
nós vamos observar a mesma palavra, a mesma recomendação de tirar as sandálias, o lugar é santo. Nós observamos aqui no texto que está se repetindo algo que foi a experiência de Moisés, em um lugar diferente, numa circunstância diferente, mas Moisés tem essa experiência, e Deus fala com ele através da sarça, ou por meio, ou no meio da sarça em chama. E no texto lá de Atos dos Apóstolos, capítulo 7, nós encontramos um detalhe que nos chama a atenção, que eu gostaria agora de passear na Bíblia com você, abrir lá em Atos capítulo 7, o detalhe que mostra a semelhança do que Deus está falando agora, Deus está fazendo com Josué, semelhante ao que Deus fez com Moisés. Em Atos capítulo 7 nos dará aí esse detalhe. Abra sua Bíblia no capítulo 7, e aí nós vamos observar no versículo 30. E completados 40 anos, apareceu-lhe. Quem já encontrou aí o texto, levante a mão, diga amém. Vou repetir o texto. E completados 40 anos, apareceu-lhe. Porque a narrativa do capítulo 3 de Êxodo não nos dá essa informação. A experiência é igual, Moisés tem a experiência parecida com a de Josué. O anjo se apresenta para Josué com a espada desembainhada, mas não dá essa informação na experiência de Moisés lá no Êxodo capítulo 3. Mas no Atos dos Apóstolos, capítulo 7, está bem claro, está dizendo assim, ó, o anjo do Senhor apareceu para Moisés também, como apareceu para Josué no capítulo 5 que você acabou de ler. Eu estou fazendo aqui a comparação das experiências de Moisés e vendo as semelhanças com a mesma experiência de Josué. E aí vamos ver que no capítulo 7 de Atos dos Apóstolos, vai dizer que Moisés então teve uma experiência com o anjo do Senhor no deserto do Monte Sinai, detalhando numa chama de fogo no meio de um sarçal, ou na sarça. Ou seja, o fenômeno da sarça que pegava fogo e não se consumia, Deus não estava ali naquele fogo. O fogo era apenas um fenômeno que chamou a atenção de Moisés, que falou assim, eu vou me voltar para lá e eu quero ver o que é isso, o que está acontecendo com aquela sarça que está pegando fogo, mas o fogo não consome a sarça. Eu quero ver o que é isso. Aí quando ele chega lá, aquilo foi uma estratégia de Deus para aproximá-lo daquele momento. Ele se aproxima da sarça e o anjo do Senhor aparece ali no meio da sarça. Então, o texto de Atos vai nos dar esse detalhe. O anjo do Senhor aparece ali e olha só, a recomendação foi a mesma. O Senhor apareceu para Moisés e Deus falou para Moisés ali, o anjo do Senhor falou para Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que tu estás é santo. Então, agora, no capítulo 5, voltemos para o capítulo 5, o anjo do Senhor aparece, em outras circunstâncias, não é mais no meio de uma sarça, mas agora o anjo do Senhor aparece com uma espada desembainhada. E ali no texto de Moisés, do capítulo 3, e aqui também em Atos dos Apóstolos 7, quando Josué se depara com a figura do anjo do Senhor que aparece no meio da sarça e começa a falar com ele, eu sou o Senhor, eu sou o que sou, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Quando Deus começa a falar com ele, ele se prostra e adora. E aí a mesma coisa acontece com Josué, quando o anjo do Senhor aparece ali, não com uma sarça em
chama, não com esse fenômeno, mas com a espada desembainhada, ele então se aproxima e ele pergunta: tu és um dos nossos ou dos nossos inimigos? Aí ele diz: não, mas venho como príncipe do exército do Senhor. E naquele mesmo momento ele se prostra e o adora. E aí eu quero te dizer algo muito importante, que é um princípio, é uma doutrina, que ninguém, nenhuma criatura, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, tem autorização para receber adoração. Porque toda adoração que não seja para Deus é pecado. Se chama idolatria. E aí aquilo que não é Deus não pode ser adorado. Por isso que Deus fala: eu sou o Senhor teu Deus, não terás outros deuses diante de mim, não se encurvarás, não adorarás, não prestarás culto a nenhum outro ser, nenhuma outra criatura. Então nenhum anjo, nenhuma autoridade angelical, pode ser arcanjo, pode ser querubim, pode ser serafim, pode ter o maior grau de importância no céu, nenhum anjo tem autorização para receber adoração. Ninguém pode adorar anjo, e anjo não aceita adoração, porque a adoração a anjo está errado. Mas por que esse anjo aqui recebe adoração? Eu vou te dizer por quê. Os teólogos afirmam que Jesus, ele não aparece no mundo somente quando ele nasce lá em Belém. Não é a primeira vez que Jesus aparece quando ele nasceu ali naquela manjedoura, não. A Bíblia vai dizer, os teólogos dizem que Jesus já existia antes da criação do mundo. Ele já era Deus. Lá em João capítulo 1 vai dizer: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E diz ainda: Deus estava desde o princípio, tudo foi criado por ele, tudo foi feito por ele. E aí diz: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito de Deus, cheio de graça e de verdade. Ah, meu irmão, eu quero te dizer que Jesus, ele aparece na história muito antes de nascer em Belém, muito antes de nascer naquela manjedoura. Jesus já existia. Jesus é Deus. Eu quero que você saiba disso nessa noite. Deus é Jesus e Jesus é Deus. E quando ele aparece para Moisés no meio daquela sarça, sim, é ele mesmo que aparece ali naquela sarça, porque ele também disse: antes que Abraão existisse, eu sou. Antes que Moisés existisse, eu sou. Antes que Josué existisse, eu sou. Então Jesus apareceu para Moisés, apareceu para Abraão e apareceu para Josué, e nessa noite ele apareceu aqui também. Jesus, a palavra usada teologicamente se chama teofania. Teofania, manifestação de Jesus antes dele nascer, manifestação de Jesus ao longo da história, porque ele não aparece só no cenário do mundo, no cenário mundial, quando ele nasce naquela manjedoura, não, ele aparece no cenário mundial em vários momentos da história da humanidade. Você sabia? Porque há uma narrativa bíblica de que Deus passeava com o homem no Éden. Quantos conhecem essa narrativa? De que havia um passear ao final do dia. Deus passeava com Adão no Éden. Quem é que passeava? Jesus. Quem é que estava ali passeando? Jesus. Pastor, mas Jesus não é Deus, não. Jesus falou, Filipe falou assim, Filipe falou para Jesus: mostra-nos o Pai, eu quero saber quem é o Pai, me mostra o Pai. Aí Jesus falou assim: Filipe, eu estou há tanto tempo convosco, não me tendes conhecido, quem vê a mim, vê o Pai. Como é que você diz, mostra-nos o Pai? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai, senão por mim. Então não há confusão. Você quer ver o Pai? Vai ver Jesus. Quem é que está passeando com Adão no jardim do Éden? Jesus. Jesus está andando com Adão no jardim do Éden. Jesus está passeando no jardim do Éden. Então, quando a gente vê essas narrativas na Bíblia, desde o Gênesis, nós vamos entender por que Jesus, lá no Apocalipse, Jesus vai dizer assim: eu sou o Alfa e o Ômega. Eu sou o início, eu sou o fim.
Eu estou desde o princípio. E ele não vai entrar no cenário, então, lá no Novo Testamento. Ele não vai entrar no cenário lá na manjedoura em Belém. Mas ele já faz parte do cenário da história da humanidade desde o Éden. E por isso ele aparece para Moisés na sarça. Sim, é ele que aparece. Por que é ele que aparece? Porque ele recebe adoração. Nenhum anjo pode receber adoração. Nenhum arcanjo pode receber adoração. Nenhum querubim, nenhum serafim, nenhuma autoridade angelical pode receber adoração. Só Jesus. E Jesus recebe adoração através lá de Moisés. Jesus recebe adoração através de Josué. E você sabe que quando ele esteve aqui nessa terra, quando ele pisou nessa terra, ele recebeu adoração. A Bíblia diz que o leproso chegou e o adorou. A mulher cirofenícia chegou e o adorou. E ele em nenhum momento repreende ninguém. Ele em nenhum momento ele fala assim: olha, não me adora não, porque você tem que adorar só a Deus. Olha, não me adora não, não se prostra. Agora, quando o anjo que mostra a revelação, quando tem um anjo que não recebe adoração, mostra para João todas as coisas que vão acontecer. E aí diz a Bíblia que João ficou tão maravilhado, tão impactado com a revelação do anjo, que ele se prostra e adora aquele anjo. Aí o anjo falou assim: olha, não faças tal, não faça isso não, porque eu sou teu conservo. Vamos adorar a Deus. Você adora e eu também adoro a Deus. Nenhum anjo pode receber adoração. É só para você entender que não se trata de um anjo comum. É só para você se situar na Bíblia e entender que Deus está proporcionando uma experiência para Josué parecida com a experiência de Moisés. E por que Deus está dando essa experiência para Josué? Porque Deus está tratando ali com alguém que está diante de uma muralha. E eu sei que nessa noite eu estou falando com pessoas aqui que estão diante de algumas muralhas. Josué tinha lá a muralha que tinha um nome. A muralha de Josué chamava-se Muralha de Jericó. Eu não sei qual é a tua muralha, mas eu só sei que o mesmo Deus que derrubou aquela muralha derruba essa daí também. Aquela muralha tinha nome, e a sua também pode ter um nome. Mas o mesmo Deus que derrubou lá, derruba cá também. O mesmo Deus tem poder para derrubar aqui também. E aí eu queria que você entendesse que quando Josué estava ali vivendo aquela experiência, ele estava tendo ali um tempo com Deus. Aquilo ali era o quarto de oração, porque não tem ninguém. Josué está sozinho, ele não está cercado de seguranças, ele não está com a esposa, ele não está com os filhos, ele está sozinho, e ali é ele, Deus e a muralha, porque ele está ao pé de Jericó. Está aqui, o texto diz: estando Josué ao pé de Jericó. Ele está com Deus numa visão mais próxima, e numa visão um pouco mais longe, ele está vendo a muralha. Aquele momento ali pode refletir o momento que você está vivendo agora. Porque talvez ninguém está entendendo a muralha que está diante de você. Ninguém está vendo. E ninguém vai entrar com uma luta ou com uma disposição para uma luta quando não tem a mínima noção do que está acontecendo. E aí Josué está ali numa situação talvez parecida com a sua. Ele está vivendo uma experiência com Deus ali. Deus está querendo mostrar algo para ele. Deus está tentando se revelar para ele. E eu sei que Deus está fazendo isso aqui nessa noite para você. Porque Deus está se revelando para você. Deus está falando contigo. E o propósito de Deus você vai entender daqui a pouco. Naquela experiência com Josué. E nessa noite também você vai entender daqui a pouco qual é o propósito desse encontro com Deus. Moisés teve um encontro com Deus na sarça. Josué está tendo um encontro com Deus ao pé de Jericó. E você está tendo um encontro com Deus aqui essa noite.
E que esse encontro vai fazer você voltar para casa hoje diferente. E você vai entender. Porque Moisés recebe a missão, ele cumpre a sua missão, o mar vermelho se abre. Deus vai operar ali. O milagre vai acontecer. Deus trabalha através de Moisés. Faz o que tem que se fazer. Mas agora, quem está diante da muralha não é mais Moisés. Deus está querendo trabalhar na vida de Josué. Assim como Deus está querendo trabalhar na sua vida. Mas Josué tem uma promessa. E eu quero dizer isso para você nessa noite. Que você precisa se apossar das promessas. Que você precisa se apropriar das promessas de Deus. Quando você tiver que enfrentar uma muralha, seja qual for o nome dessa muralha que tem se levantado, eu não quero saber qual é o nome dessa muralha, eu já quero me prender só nessa muralha aqui que é de Jericó. Eu quero te dar todas as instruções que veio para Josué também e virá para você nessa noite. E Deus então fala com Josué naquele momento. Existem algumas coisas que ele precisa se apropriar, que ele precisa manter. E aí uma das coisas que me chamam a atenção, eu quero dizer para você nessa noite: Deus quer que você se aproprie das promessas que Ele te fez, porque a promessa, ela tenta ser, o inimigo tenta paralisar as promessas, não fazer você mais crer nas promessas. E aí uma das barreiras ou um dos impedimentos que o inimigo usa são as muralhas que ficam na nossa frente. A muralha praticamente está dizendo para você assim, ó: essa promessa não vai se cumprir, essa promessa também não vai se cumprir. Pastor, mas coloca isso aí, encaixa isso aí na palavra. Qual era a grande terra que Deus queria para Josué? Aquela terra que estava lá na muralha, a muralha estava impedindo a posse da terra. A terra é chamada de terra prometida. A terra é promessa. Mas tem promessa que tem uma muralha na frente querendo te atrapalhar. Tem promessa que você pensa assim: Deus não vai cumprir, porque tem uma muralha. Quantas das vezes eu fui bombardeado, quantas das vezes nós somos bombardeados, e eu falo contigo que não vai parar não. Eu sei que vira e mexe, virá um bombardeio dizendo assim: ó, essa promessa não vai se cumprir, porque às vezes é a barreira do tempo, o tempo está passando muito rápido, você está ficando velho, e muitas das coisas estão acontecendo, e você não está vivendo, a muralha está na tua frente, às vezes tem várias barreiras. Deus vai falar contigo em meio a essa circunstância, porque Josué está diante ali daquela muralha, e ele não está entendendo que Deus está tratando ali e está reacendendo promessas. Nessa noite Deus vai reacender promessas no seu coração, até promessa que talvez você tenha esquecido, Deus vai reacender. Irmãos, eu tenho vivido algo nesses dias. Deus tem reacendido promessas no meu coração. Deus tem reacendido promessas. Promessas que eu pensei assim: será? Acho que não vai cumprir mais não. Acho que não vai acontecer mais não. Aí Deus tem falado assim: eu sou Deus que cumpro promessas. Eu sou o Deus fiel à minha palavra. Porque falaria eu e não confirmaria? Eu falaria e não confirmaria? Deus está falando. Eu falo e eu cumpro aquilo que falo. Então Josué precisa reacender as promessas. Veja o que está escrito lá em Josué capítulo 1, versículo 5. Às vezes nós esquecemos do que Deus prometeu. Então é tempo de reacender promessas. Olha aqui, capítulo 1, versículo 5. Olha só o que Deus falou com Josué: ninguém se susterá diante de ti. Essa muralha aí, Josué, que você está vendo, é nada. Esse levante aí é nada. Essa doença aí é nada. Ninguém se susterá diante de ti, Josué. E Deus está falando com Josué aqui, dizendo para ele assim, ó:
todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo. Deus falou. Irmãos, promessa. Deus está falando assim: como fui com Moisés, assim serei contigo. Aí você: não te deixarei, nem te desampararei. Aí você consegue entender. Será que esse ar aqui está funcionando? Acho que não está não, né? Esse aqui está gelando bem? Bota no 17. Eu quero dizer para você nessa noite, que Deus, quando apareceu para Josué, Ele aparece repetindo algumas coisas. Não foi por acaso. Eu quero que você saiba disso. Não foi por acaso que Deus apareceu para Josué daquele jeito. Não foi por acaso que Deus falou com Josué assim, ó: tira a sandália dos teus pés. Eu quero perguntar para vocês que conhecem a Bíblia, depois dessa experiência com Josué, você lembra de algum outro texto, com outra experiência, com outro personagem, que Deus falou para tirar a sandália dos pés? Tenta aí puxar na tua memória algum texto da palavra, algum episódio da Bíblia, em que a gente, só com Moisés, e se repete com Josué, só. Tem mais algum outro texto? Alguém lembra de algum outro personagem? Elias não. Tira a sandália dos pés. Só Moisés. Só tem 2 textos na Bíblia que se repetem, eles se repetem os 2, com a mesma recomendação. Pastor, isso tem um fundamento, isso tem um propósito, isso aí aconteceu por acaso, porque só acontece com Moisés e depois se repete com Josué. O que Deus está fazendo ali, irmãos, é trazer à memória, é reacender o que Deus falou aqui, ó: como fui com Moisés, assim serei contigo. Deus está falando com Josué: Josué, eu não vou fazer isso com mais ninguém. Eu só fiz com Moisés e estou fazendo contigo só para você ter certeza da minha promessa que eu te fiz. Porque como fui com Moisés, assim serei contigo. E eu estou te dando prova, Josué, porque a mesma instrução que eu dei para ele para tirar a sandália, eu falo contigo, e eu não vou falar isso com mais ninguém, é só com vocês 2. Porque Deus está dando uma experiência para Josué, para dizer para ele assim, ó: o que eu te prometi, eu sou fiel para cumprir. Eu falei que eu seria contigo como fui com Moisés. Eu estou te dando a mesma experiência, a mesmíssima experiência, só para você entender que eu sou fiel. Aquilo que eu falo, se eu falei, eu vou cumprir. O que Deus está fazendo ali, irmãos? Deus está tratando o servo que Ele quer usar. O que Ele está fazendo conosco nesses dias de domingo? O que Deus está fazendo conosco? Deus está nos tratando. O que aconteceu domingo passado? Deus está nos tratando. Quem lembra do culto de domingo passado? O que Deus está fazendo? Deus está tratando. Deus está tirando feridas, Deus está curando, mas não é para você ficar deitado numa rede, tomando água de coco. Deus está tratando os servos para fazerem algo importante. Deus está tratando de Josué. Josué, primeira coisa que eu quero fazer contigo, Josué, eu quero reacender promessas. Tira a sandália dos teus pés. Oh Deus, Moisés falou comigo que o Senhor falou com ele desse jeito. Eu falei com ele desse jeito lá na sarça, lá no Monte Sinai. E eu estou falando contigo também, só para te provar que como eu fui com Moisés, eu serei contigo também. Irmão, Deus vai nos cercar de experiências.
E essas experiências vão só fortalecer o que Deus tem prometido na sua vida. Eu tenho percebido isso. Deus está me cercando de experiências só para dizer assim, ó, tá vendo? Eu sou fiel, eu vou cumprir. Cada promessa que eu te fiz, eu vou cumprir. Cada promessa que eu te fiz, eu vou cumprir. Cada promessa que eu te fiz, eu vou cumprir. Cada promessa que eu te fiz, eu vou cumprir. E eu vou te cercar de experiências. E você não vai ter dúvida. Você não terá dúvida. Porque aquilo que eu sou, que eu prometi, eu sou fiel para cumprir. Ninguém se susterá diante de ti. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Primeiro, Deus tem que reacender promessas. Segundo, o que tem acontecido conosco? Deus está tratando a fé. Deus está tratando das feridas. Deus está tratando das promessas, reacendendo as promessas, mas Deus também trabalha com a fé. A fé é necessária. Romanos 10:17 diz que, de sorte que a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Cada vez que você vem a esse lugar, cada vez que você se abastece da palavra, cada vez que você recebe palavra do altar, a sua fé está crescendo. Porque algumas muralhas elas vão cair mediante a fé. E isso está bem claro agora lá em Hebreus, capítulo 11. Você vai ler comigo agora, abra sua Bíblia. Hebreus capítulo 11. 2 versículos. Um vai falar de Moisés, interessante, que na sequência vai falar de Josué. Então nada é por acaso. A própria palavra vai nos dar já essa direção. Que a fé é fundamental para essa muralha cair. Capítulo 11, 2 versículos 29 e 30. Pela fé passaram o mar vermelho, como por terra seca. Quem estava na frente do povo nessa época? Moisés. Passaram pelo meio do mar, como em terra seca. O que intentando os egípcios se afogaram, mas o segredo está lá. Versículo 29. Primeira linha diz pela fé. Repita comigo, pela fé. Deus está trabalhando a fé. O Senhor trabalha as promessas, reacende as promessas, mas o Senhor também, cada domingo, Ele tem trabalhado a nossa fé. Cada domingo que você vem aqui é uma medida de fé que Deus está liberando para você. É uma porção de fé que Deus está liberando através da palavra. Porque a fé vem pelo ouvir da palavra. Agora, o versículo seguinte vai abranger agora a experiência de Josué. Pela fé, caíram os muros de Jericó. Está falando que foi pela fé. Os muros de Jericó caíram pela fé. Está aqui. Pela fé caíram os muros de Jericó, sendo rodeados durante 7 dias. Então, houve uma fé manifestada ali. Josué estava sendo tratado na fé. E você nessa noite está sendo tratado na fé. Você sabia que para Deus é mais fácil resolver o problema? Para Deus é mais fácil derrubar a muralha. Para Deus é mais fácil abrir o mar. Para Deus é mais fácil resolver esse problema aí de saúde. É mais fácil para Deus trabalhar em cima do problema do que trabalhar na nossa vida. Porque antes de Deus derrubar a muralha, Ele primeiro tem que trabalhar a nossa fé. E isso dá mais trabalho do que derrubar a muralha. Por que levou 7 dias
para Deus derrubar a muralha? Porque a fé deveria ser demonstrada nesses 7 dias. Deus derrubou a muralha de forma mais rápida do que o tempo que foi usado ali para manifestar a fé. Então, houve necessidade de mais tempo para o povo mostrar fé do que para Deus derrubar a muralha. Sabe por quê? Vou repetir. Porque essa muralha aí, para o nosso Deus é nada. Esse gigante aí, para o nosso Deus é nada. Essa doença aí é nada. Para Deus é nada. Agora, pastor, então o que precisa? Deus precisa trabalhar a nossa fé. Porque isso aí dá trabalho. Dá trabalho. A fé é algo que precisa ser trabalhada. Porque às vezes nós nos entregamos de forma muito fácil. Nós jogamos a toalha e desistimos e achamos que não tem mais jeito. Então eu quero te dizer aqui que você não é o único a pensar dessa maneira. Que não tem mais jeito, que essa doença eu tenho que conviver com ela, eu tenho que aprender a conviver com ela. Eu tenho que tratar, eu tenho que tomar os remédios. A pessoa se conforma muito fácil, joga a toalha e desiste, acha que Deus não cura mais, que Deus não opera mais milagres. Por quê? Está muito cômodo, está muito confortável, tomar esse remedinho resolve. Manter esse remédio resolve. E nós perdemos aquela fé, que se não tivesse remédio, você teria que buscar Deus intensamente. Se não tivesse uma cirurgia, se não tivesse algo que o homem pudesse fazer, então você ia se atirar de vez na fé. Quando vem uma palavra do médico dizendo assim, olha, se você tem uma religião, se você tem uma crença, vai buscar, porque nós já fizemos tudo o que podia ser feito, não há o que fazer mais. O que você iria fazer quando recebesse essa palavra? Porque você não teria mais em que se agarrar, porque não tem mais remédio, não tem mais cirurgia, não tem mais nenhuma promessa humana. E aí a pessoa se vê na obrigação, porque não tem outra alternativa. E quando não se tem outra alternativa, é que as pessoas vão se agarrar com Deus. E eu quero trazer essa palavra não para desfazer de médico, não para desfazer de remédio ou de qualquer outro tratamento. Eu só quero trazer uma palavra para você de que Deus não pode ser a última alternativa. Deus não pode ser aquela última Coca-Cola do deserto. Deus não pode ser aquela busca que você faz depois de tentar várias outras coisas. Não, eu quero dizer para muita gente que está aqui, que já bateu em muitas portas, já correu atrás de muitas ajudas aí, seja humana ou seja qualquer outra coisa, você pediu ajuda até a entidades, você já pediu ajuda a alguns santos, sei lá, eu não sei a quem você já recorreu, já bateu em várias portas e deixando Deus por último. Eu quero dizer isso para você, vamos buscar a Deus primeiro. Pastor, é para abandonar o remédio? Não, continua com o remédio, mas creia que Deus pode te curar, não pare de crer. Continue pedindo, Deus me liberta desses remédios. E eu já falei que o critério para você parar de tomar remédio é Deus usando a boca do próprio médico. Não é o pastor que vai dizer para você que você tem que parar de tomar remédio, não. Deus vai usar a boca do médico, e ele pode ser até um ateu, porque vai ser uma oportunidade para você dar um testemunho para ele. Porque vai ser ele. Pastor nenhum tem autorização, só se for um médico, né? Se o pastor tiver formação de médico, tem pastores que são médicos. Aí sim, aí é outra conversa, mas ele vai estar na função de médico para fazer isso, não na função de pastor. Se tiver um pastor médico, ele vai usar a função dele de médico para te liberar de remédios. Tanto para prescrever, como para liberar. É o médico, é o papel do médico. Ele pode ser pastor, pode ser bispo, pode ser apóstolo, pode ser o que for. É médico que está atuando naquele momento, tanto para prescrever remédio, como para liberar de remédio. Eu quero ser bem claro, porque a gente está pregando e está indo para a internet, para não trazer nenhuma decisão
desequilibrada e exagerada e depois colocar a culpa na palavra do pastor. Quem te libera do remédio é o médico. E se você crê, o médico vai te liberar. Se você crê, o médico vai te liberar do remédio. Deus vai usar a boca do médico. E eu repito, ele pode ser até um ateu, mas ele vai ter que reconhecer que Deus trabalhou na tua vida e que Deus fez um milagre na tua vida. Porque é pela fé, irmãos. Deus opera na fé, mas dá muito trabalho. Derrubar a muralha foi mais rápido. Tirar a doença é muito mais rápida. Mas a fé dá trabalho para poder trazer você para uma medida de fé necessária para o milagre acontecer. Isso dá muito trabalho. E eu acredito que é por isso que Deus falou 7 dias. Porque durante 7 dias ninguém vai falar nada para derrubar essa muralha. Talvez você não usou essas palavras, até porque você nem sabia o que ia ser pregado aqui hoje. Mas você deve ter falado alguma coisa parecida. Que eu não sei resolver. Eu não sei como resolver. Tem algo para resolver nessa semana. Tem algo que você precisa resolver essa semana e você não faz ideia de como vai resolver. E nessa noite Deus chega e fala com você assim, ó, Josué estava igualzinho você. Chegou naquela oração, ele, Deus e a muralha. Era ele, Deus e a muralha. É você, Deus e esse problema. É ele, Deus e a muralha. Eu falei, assim como Deus falou com Moisés, assim como Deus falou com Josué, assim Deus vai falar contigo também nessa noite. E Deus aparece ali para Josué e de repente o cenário começa a mudar. Deus vai fazer uma coisa nova. Vai mudar a cena. O cenário está mudando. Porque o que está faltando em Josué, Deus está trabalhando. Para derrubar aquela muralha, Deus viu, está faltando reacender promessa. Deus está olhando para você, está dizendo, está faltando reacender promessa. Vou reacender promessa. Está faltando fé, vou acrescentar fé na vida do meu servo para derrubar essa muralha. Deus está trabalhando o servo para vencer aquele desafio. E aí, meu Deus, o que eu faço? Aí Jesus vai lá, que é Jesus que está ali, você já aprendeu que é Jesus que está ali, e ele fala com Josué, Josué, cerca a muralha. Mas vocês não vão fazer ali um sítio, que diz que é sitiar a cidade. Vocês vão rodar. Cada dia uma vez. Durante 6 dias. No 7º dia, vocês vão fazer diferente. Vocês vão dar 7 voltas. Durante 6 dias, uma volta só. 6 dias, uma volta só. No 7º, vocês vão fazer 7 voltas em torno da muralha. Aí a gente para pensar. O que Josué teve que fazer no 7º dia? O que Josué teve que fazer no 7º dia? Josué teve que sentar, pegar uma calculadora, se é que tinha calculadora naquela época, e fazer um cálculo, uma regra de 3. Se eu dava uma volta na cidade, em toda a cidade, uma vez por dia, e eu gastava 2 horas, então, quanto tempo agora eu vou gastar? X tempo para dar 7 voltas em torno da mesma muralha, seguindo a mesma marcha. Não muda a marcha, continua o exército. Quanto? X tempo para poder saber se uma marcha dá 2 horas, 7 daria o quanto? 14 horas. Regra de 3, simples. 14 horas. O que acontece no dia? Está lá no texto, no capítulo 6 e no capítulo 7.
Josué fez uma conta e fala assim: temos que acordar de madrugada. De madrugada o crente vai buscar poder. No 7º dia a gente vai acordar de madrugada. Porque Deus falou que não é para o 8º dia. E eu estou obedecendo ordens. Deus nos deu uma ordem para fazer isso no 7º dia. E para fazer dentro do 7º dia, eu não posso começar a marcha meio-dia. Eu não posso começar a marcha 2 horas da tarde. Eu tenho que começar a marcha no 7º dia. Tem que ser de madrugada, porque nós vamos levar 14 horas. Eu estou conjecturando 2 horas, tá? Que poderia ser muito mais do que 2 horas. Porque houve um tempo que ele viu, observou. A gente deu uma volta no 1º dia, deu uma volta no 2º, deu uma volta no 3º, deu uma volta no 4º. Qual foi a média que a gente gastou de tempo para dar uma volta? Aí eles receberam a informação de quanto tempo gastou, sentou para fazer cálculo, calculadora, agora tem que dar 7 voltas e não pode passar para o 8º dia. Tem que ser no 7º dia. E o dia só tem 24 horas. Então não dá para começar num horário muito tarde. Tem que começar de madrugada. Então ele levanta de madrugada. Diz a Bíblia que no 7º dia ele levanta de madrugada. Ele prepara as cornetas, né? As buzinas, os sacerdotes. Levanta de madrugada. Agora só ajusta o microfone para mim. Começa a marcha de manhã cedinho, para poder caber a marcha. A marcha tem que caber no 7º dia. Mas por que tanto detalhe? Deixa passar para o 8º dia. Não, porque uma das regras para a muralha cair se chama obediência. O que Deus está tratando com Josué ali é fé, reacendendo promessas. Mas o que Deus está tratando com Josué ali é obediência. Não deixa passar por 8º dia. Faz 7 voltas, dá teu jeito, calcula, faz matemática, faz regra de 3, imagina, vê aí o tempo, dá teu jeito, porque Deus não falou a hora que tinha que começar. Deus não deu a hora que tinha que começar a marcha. Deus só falou, são 7 voltas no 7º dia. E aí você tem que dar teu jeito. Se você quer obedecer, você vai seguir lá os critérios para encaixar 7 voltas em um só dia. O que é isso? O que Deus está trabalhando ali em Josué? Obediência. Ele vai procurar seguir as instruções certinho. Não, eu não posso, eu tenho que acordar de madrugada, porque não pode passar para o 8º, tem que ser no 7º dia. A instrução foi essa, a ordem foi essa: no 7º dia rodeareis a cidade 7 vezes. Não pode passar. Então eu quero trazer para você essas 3 atitudes de Josué que foram trabalhadas ali, em que Deus está para derrubar a muralha. E eu quero reafirmar isso nessa noite. Deus está próximo de derrubar essa muralha que está na sua frente, essa guerra que se levantou, que você pensa assim: meu Deus, o que eu faço para vencer essa guerra? O que eu faço para derrubar essa muralha? Alguma coisa que teve um levante aí na sua vida, e eu repito, isso aí não é nada. O levante não é nada, a enfermidade não é nada, a muralha não é nada, o mar vermelho não é nada, a tempestade não é nada, para o nosso Deus é nada. Deus vai derrubar essa muralha que está na tua frente. Agora tem que haver obediência. Obedeça aquilo que Deus está orientando, obedeça as instruções de Deus, obedeça tudo aquilo que Ele está direcionando. Nada é por acaso, nada pode não fazer muito, alguma coisa pode não fazer muito sentido para você, mas simplesmente obedeça. Josué tinha vários motivos para questionar e para falar e para dizer: por que tem que estar dando volta? O que vai acontecer? A gente vai ficar dando volta 7 vezes. Ele podia se queixar:
Não importa. Não importa se Deus falar, faz uma campanha de 7 dias. Não importa. Mas Deus, eu creio que o Senhor pode me dar vitória hoje, agora. Eu creio também, mas não questione. Se Deus te der uma direção de você fazer a campanha de oração de quarta-feira, faça a campanha. Se Deus te deu a direção para você subir o monte durante 7 quartas-feiras, suba o monte. Se Deus te deu a direção, obedeça. Não questione, não pergunte, porque muita gente fica questionando. Não, quando Deus quiser me curar, Ele me cura agora. Faça o que Deus mandou fazer. Não duvide, não questione. Siga as instruções. Aí Josué, ele vai fazer exatamente o que Deus mandou, e você sabe o final da história, está lá revelado em Hebreus, a muralha caiu, o povo venceu aquela guerra, o grande inimigo, o grande obstáculo, o grande desafio foi vencido. Mas eu quero ressaltar, para finalizar, que Josué ainda está ali na oração. Josué está na oração, irmãos. Aquilo ali é uma oração. Ele está num lugar também, não só de oração. Aquele momento ali com Deus, não é só de oração, porque o anjo do Senhor apareceu para ele ali. É uma experiência que ele está tendo, e parecida com a experiência de Moisés. Olha, Deus está fazendo igual fez com Moisés. Olha, tira a sandália dos pés. Olha, Deus falou com Moisés, está falando comigo também. Que honra, que privilégio. Depois não fala com mais ninguém. Aí Josué está vivendo aquela experiência, aquilo tudo está acontecendo num ambiente em que ele está sozinho. É ele, Deus. Mas também vai rolar aqui, vai rolar ali, e vai rolar aqui também direção. Porque ali também tem direção. Você pensa que acabou aqui, ó. Às vezes a gente lê o capítulo 5, aí pensa que acabou aqui, que fala assim, e Josué fez assim, e fez Josué assim, aí pensa que acabou. Capítulo 6, boa parte aqui do capítulo 6, não todo o capítulo 6, é tudo o anjo do Senhor falando com Josué. Só para você ver aqui, ó. Ora, Jericó cerrou-se, estava fechada por causa dos filhos de Israel, nenhum saía, nenhum entrava. Então disse o Senhor. Pensa que o anjo foi embora? Josué tirou a sandália, aí o anjo falou assim, tá bom, gostei, vou embora. O anjo ficou ali, ó. Tira a sandália, peraí, fica aí. Enquanto Josué está adorando, o anjo está revelando. Disse o Senhor. O anjo do Senhor continuou falando com ele ali, ó. Disse o Senhor a Josué, olha, eu tenho dado na tua mão a Jericó, e ao seu rei, e aos seus valentes e valorosos. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando a cidade uma vez, assim fareis por 6 dias. E 7 sacerdotes levarão 7 buzinas de chifre de carneiro diante da arca. E no 7º dia rodeareis a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as buzinas. E será que, tocando-se longamente a buzina de chifre de carneiro, ouvindo voz, o sonido da buzina, todo o povo gritará com grande grita, e o muro da cidade cairá abaixo, e o povo subirá nele, cada qual em frente de si. Então chamou Josué. Agora Josué saiu da oração. Vamos pegar essa parte aí agora para finalizar. Agora que acabou a reunião, então Josué foi lá e chamou os filhos de Israel, né? Está aqui, Josué, filho de Nun, chamou os sacerdotes e deu as coordenadas. Mas até o versículo 5, ele está recebendo as instruções. Até o versículo 5 ele está numa reunião com Deus. Até no versículo 5 ele está num ambiente como esse aqui. Deus está falando com ele, assim como Deus está falando contigo. Agora tente imaginar Josué
chegou aqui no capítulo 5, versículo 13, chegou ali com o coração turbado. Eu não sei como é que você chegou aqui hoje. Chegou com o coração turbado. Chegou assim: meu Deus, o que eu faço para derrubar essa muralha? O que eu faço para vencer essa guerra? Quando ele se levanta aqui, ó, no capítulo 6, versículo 6, ele já se levanta com uma direção, e você hoje vai se levantar com uma direção. Ele já se levanta com uma fé já trabalhada, para acreditar que aquela muralha vai cair, porque para Deus é nada. Ele já se levanta diferente. Eu profetizo que nessa noite, eu não sei como é que você entrou aqui, mas quando você se levantar, e é agora, fique de pé. Você já vai se levantar diferente.